Ouviremos agora, pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, o seu diretor jurídico, Dr. Alexandre Vitorino Silva. Excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, em nome da CNI, agradeço a oportunidade de trazer a manifestação da indústria nacional a propósito da relevante questão sobre a natureza jurídica da relação travada entre a plataforma Uber e os motoristas parceiros, e sobre qual seria o melhor modelo para regulá-la. A questão constitucional posta, à luz dos princípios de legalidade e da liberdade econômica, transcende o caso e interessa a uma miríade de negócios do ambiente de economia compartilhada. O tema é objeto de aprofundada insegurança jurídica, que ameaça a forma peculiar de trabalho de aproximadamente 1 milhão de motoristas no Brasil, pois há decisões conflitantes sobre ele até mesmo no órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. Ameaçada resta ainda uma atividade econômica que responde por mais de 0,4% do PIB nacional e que revolucionou a mobilidade urbana, levando passageiros a regiões que nem sempre são servidas pelo Serviço Público Municipal de Transporte. Toda tecnologia traz avanço e risco. A Revolução Industrial, a primeira, a segunda, a terceira e a 4.0, tem duas marcas. Uma marca é a evolução do trabalho. A outra, a necessidade de previdência legislativa diante de riscos que são postos aos trabalhadores. Isso sempre esteve presente, de modo que, por mais que nos comovam as tristes histórias que foram contadas aqui, de uma forma bastante eloquente e poética pelo Dr. César Brito e pela doutora Laura Borges, há uma necessidade de enfrentar esses riscos em uma sociedade que se autodenomina sociedade do risco. O certo é que, do ponto de vista frio, é verdade, da lei posta, analisados os elementos de subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade do serviço prestado, ao menos de acordo com a lei que temos, ministro Fachin, e é a lei posta pelo Congresso Nacional, não há como afirmar a existência de vínculo empregatício entre a plataforma e o motorista, sob pena de violação à princípio de legalidade e ao artigo 170 da Constituição. Primeiramente, simplesmente não há como identificar a subordinação jurídica propriamente dita, à luz do conteúdo dos artigos 2º e 3º da CLT, por um punhado de razões. Logo de largada, quem define a duração do trabalho, a sua forma de execução e o tempo de conexão com a plataforma é o próprio motorista. Em outras palavras, o trabalhador não aliena a sua capacidade de autodeterminação e apenas disponibiliza o seu trabalho quando assim julga apropriado, pelo tempo que julgar adequado. O mero fato de haver consequências premiais, caso o motorista seja bem avaliado pelos seus usuários, é absolutamente corriqueiro no universo das relações contratuais e não caracteriza a subordinação. A propósito, ministro Fachin, esta não é uma situação exclusiva do trabalho autônomo por plataforma, em absoluto. Representantes comerciais também possuem bônus de desempenho. Em certas situações, são também sancionados negativamente, mediante direito contratual comum, sem que disso surja subordinação. Como essa Suprema Corte reconheceu no julgamento do recurso extraordinário 6.006 e 3. O que se percebe, portanto, é que o prestador de serviço não recebe uma autêntica ordem da empresa para transportar qualquer pessoa. Ele não recebe em nenhum momento um comando, transporte A, B ou C, ou deixe de transportar A, B ou C. Esta escolha é feita por ele. O motorista usa o aplicativo como uma ferramenta à sua disposição para que ele possa maximizar os seus ganhos e realizar corridas de acordo com um modelo de intermediação mais eficiente e econômico. Também não seduz, rogadas as mais respeitosas vênias, o argumento de que haveria vínculo em razão do fato de o valor da corrida ser fixado pela plataforma. Este talvez seja um dos pontos centrais. Ora, quando este Supremo Tribunal Federal validou a lei que trata do salão parceiro, a questão foi debatida explicitamente.
O modelo de trabalho autônomo, regulado por essa lei, também admite que o salão de beleza fixe o valor dos serviços ao cabeleireiro parceiro, sem que isso implique o reconhecimento de vínculo. A tese enunciada na ocasião do julgamento da DEI 5625 foi a seguinte: é constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352 de 2016. No mesmo sentido, o Supremo assegurou a natureza comercial do trabalho realizado pelos TACs e a sua autonomia no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade 48. Há balizas constitucionais traçadas para o trabalho autônomo, que eu não tenho medo de dizer, é digno. É o nosso trabalho, doutor César Brito. O trabalho de advogados. É o trabalho de médicos. É o trabalho de uma série de pessoas que se dedicam a serviços no Brasil como um todo. No caso particular da Uber, ora sob julgamento, o só fato de haver um mecanismo que define o preço do serviço conforme as leis de oferta e demanda não faz com que o trabalhador seja subordinado, mas apenas assegura um critério objetivo de sua fixação em proteção dos usuários. Não se vê a fixação do preço como uma imposição irracional ou caprichosa feita pela operadora, pela plataforma. Isso é feito em benefício do próprio usuário, que terá uma modificação do preço a partir de uma regra econômica considerada eficiente. Vale ainda lembrar o próprio caso dos taxistas, que são prestadores de serviço público, permissionários, as mais das vezes, sem vínculo empregatício, embora haja detalhada regulação das tarifas feitas pelo poder público. Então, a premissa de que a fixação do preço pelo motorista é essencial para a definição de uma situação de autonomia é desautorizada claramente por presidente dessa corte. Isso precisa ser posto. Uma palavra que deve ser dita ainda sobre a simultaneidade das conexões, que é um indicativo evidente da falta de subordinação. Eu vi esse argumento ser formulado, de uma forma imprópria, por vezes, como se a exclusividade fosse uma característica do contrato de trabalho. Certamente não é. Agora, o motorista pode se conectar concomitantemente a diversas plataformas concorrentes e escolher a corrida de outrem. É impensável que o empregado comum possa agir dessa maneira, pois, em sã consciência, um empregador minimamente zeloso do seu negócio não permite que seus empregados trabalhem para a concorrência no horário em que eles estão à sua disposição. Reconhecer o vínculo empregatício nessa situação é dizer que o empregado pode trabalhar para empregadores adversários ao mesmo tempo. E aí ele terá, provavelmente, uma pluralidade de vínculos, né, ministro Fachin? Não só com a Uber, mas com a 99 e com todas as outras operadoras concorrentes. Ele terá 4 ou 5 ou 6 vínculos, a depender da quantidade de aplicativos disponíveis. Feitas essas observações, a propalada subordinação algorítmica, em que se escoram as minoritárias decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram o vínculo empregatício, portanto, não passa de uma alegoria, porque o aplicativo não expressa qualquer poder diretivo. Quanto à habitualidade e à pessoalidade, também não são reconhecíveis na espécie, com todas as vênias. Afinal, se assim o desejar, o motorista parceiro, que é dono do seu próprio veículo, pode permanecer offline por dias, ou não atender a corridas que sirvam a certa região da cidade. É muito comum, por sinal, no Brasil e alhures, que a atividade seja realizada por trabalhadores que possuem um vínculo com jornada part-time, por estudantes que estejam em período de férias, e até mesmo por servidores públicos no período noturno. Quanto à pessoalidade, que também não se evidencia, o motorista é selecionado pelo aplicativo simplesmente por estar mais próximo do usuário que solicita a corrida. Isso, aliás, é um indicativo de fungibilidade plena da prestação do serviço, o que afasta o caráter personalíssimo do labor prestado. Dessa perspectiva, portanto, também não há vínculo empregatício. É difícil encontrar um requisito da relação trabalhista que seja presente numa relação com essas características. Assentada a existência de um trabalho autônomo, a CNI não pode deixar de registrar que o legislador federal bem poderia lançar mão de sua competência para, de forma específica, regular o trabalho por plataforma, a fim de garantir patamar remuneratório e proteção previdenciária
adequados aos trabalhadores autônomos por plataforma. O PLC 12 de 2024, que foi citado nesta audiência várias vezes, ofertado pelo Executivo, parece ser um bom ponto de partida para isso, embora careça de numerosos aperfeiçoamentos. Cito um dos problemas. Qualquer tentativa de regulação, porém, enfrentará ao menos um problema geral, levantado pelo ministro Marco Aurélio, em notável parecer que ofertou sobre o tema perante o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Há vários modelos distintos de trabalho de plataforma, por plataforma, de modo que nem todos podem ser adaptados a uma única fórmula, e isso dificulta um tanto a ação do Supremo Tribunal Federal ao estabelecer uma tese e também a liberdade de conformação do próprio legislador. De qualquer sorte, a liberdade de conformação do trabalho pelo legislador há de ser exercida de maneira a equilibrar a necessidade de prestigiar a inovação e os direitos sociais que venham a ser otorgados a esses trabalhadores. Afinal, os gig workers, ou trabalhadores por plataforma, estão muito mais próximos do amplo espectro do trabalho autônomo do que daquele reservado aos empregados, que são trabalhadores subordinados e sem flexibilidade de jornada. Eram essas, senhor ministro relator, as breves considerações da CNI que manifestam o desejo de que essa audiência pública possa render frutos informacionais capazes de municiar a Suprema Corte para tomar a decisão mais adequada possível no caso do tema 1291. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre Vitorino Silva.